Olá, eu sou o Dr. Daniel de Almeida, responsável técnico pela CDA Odontologia. E vim aqui hoje falar de um assunto que aflige muitos dos meus pacientes. É ele. Quebrei meu dente. E agora? Tem salvação? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre uma situação onde um dente fratura é que, muito provavelmente, para esse dente fraturar, ele já está fragilizado, né? A causa mais comum da fratura é a evolução da cárie dentária, né? A cárie dentária, então, é um processo destrutivo dos tecidos dentários e ela tende a ser progressiva. E à medida que ela progride, esse dente vai ficando cada vez mais enfraquecido. Se a gente tem uma cárie dentária pequena, muito provavelmente, somente com a remoção desse tecido cariado, que é um tecido amolecido, e a realização de uma restauração direta, a gente consegue resolver esse problema. Um dente com uma pequena restauração como essa, dificilmente vai ter uma chance de fratura, a não ser que o paciente tenha alguma parafunção, como bruxismo, né? Mas em casos maiores, né, onde essa restauração começa a ficar mais extensa, cada vez mais o dente fica frágil. Então, à medida que a gente vai tendo uma cavidade maior como essa, a chance de a gente ter uma fratura, pelo menos de uma das cúspides do dente, ela acaba sendo maior. Quando o dente ele tem uma evolução da cárie extensa e essa cárie chega até a polpa dentária, que é esse tecido central no dente que tem nervos, vasos sanguíneos e células, é necessário, para a gente poder salvar o dente, é necessário que se trate o canal desse dente. O que é o tratamento de canal? Basicamente é a remoção de todo esse tecido infectado da polpa que estava dentro do dente até a região das raízes e a obturação desses canais radiculares e da polpa, da câmara pulpar, onde estava a polpa dentária, com um material obturador endodôntico. Cabe ressaltar que quando os dentes chegam nesse tipo de situação, eles têm tratamento de canal, a chance de fratura de um desses dentes é ainda maior. Então temos que ter bastante cuidado, principalmente com dentes que tiveram tratamento de canal. Tá? Então, toda vez que eu vejo um dente com uma cárie extensa, existem algumas regras que a gente que faz a faculdade de odontologia, a gente aprende isso desde a faculdade. Uma das regras é a seguinte: existe um espaço entre as pontas das cúspides dos dentes, né, entre a ponta mais próxima da cúspide mais próxima da bochecha e a ponta da cúspide mais próxima da língua. Se a gente traçar uma linha, a gente tem um espaço aí que a gente chama de istmo interoclusal. É ideal que esse istmo interoclusal ele tenha restaurações que acometam somente até 1/3 desse istmo para se fazer obturações diretas, né? Aquelas obturações de amálgama ou de resina. Né? Quando a gente tem uma cavidade que tem uma extensão maior do que 1/3 desse istmo interoclusal, começa a ocorrer um processo que a gente chama de efeito de Cunha. Se a gente puser somente uma obturação de resina ou de amálgama nessa situação, essa restauração vai se comportar como uma cunha e vai fazer uma força nesse sentido, que provavelmente, futuramente, vai gerar uma fratura. Se for uma fratura pequena, muitas das vezes, ela só acomete uma cúspide. E nessa situação, o dente ainda tem salvação. A raiz do dente ela está preservada. O problema é que, muitas das vezes, essa fratura ela chega até a raiz. E, nesse caso, muitas das vezes, o dente é condenado. E aí, sendo condenado, ele tem que ser extraído e tem que se fazer um implante dentário. O tema da aula de hoje, da explicação de hoje, não é implante dentário. Eu tenho um vídeo específico para isso, eu posso te encaminhar também. Mas vamos falar da primeira situação, a situação onde a gente ainda pode salvar os dentes. Né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de restauração grande para evitar exatamente essa situação clínica, que é a fratura de uma das cúspides. Nesse caso aqui, é a fratura das cúspides ainda com salvação, ou seja, a fratura ela não foi até a raiz. Então, o que a gente faz para prevenir esse tipo de fratura? A gente tem que fazer uma restauração que abrace as cúspides, de forma a não deixar que essas forças elas atuem como uma cunha e fraturem uma dessas cúspides. Então, muitas das vezes, quando eu vejo o paciente que tem uma cavidade que ela é maior do que 1/3 daquele istmo que eu expliquei, muitas das vezes o tratamento ideal, na verdade, por mais que a gente desgaste um pouco mais o dente,
é fazer uma restauração que abrace as duas cúspides. Então, com esse tipo de restauração, pode ser, a gente chama de restauração parcial da coroa, né? Ou bloco, que muita gente chama de bloco, eu tenho esse tipo de força, tendo uma força que anula aquele efeito de cunha, que comumente é visto quando a gente tem somente uma obturação no centro do dente e uma cavidade grande. E dessa forma o dente não se fratura, né? Então, a primeira opção sempre, se a gente tem só uma fratura na coroa do dente, não uma fratura da raiz, é depois do dente que teve um canal tratado, mesmo que tenha um canal tratado, fazer um preenchimento e fazer esse bloco, né, essa restauração que vai recobrir boa parte do dente. Muitas das vezes, o dente ele perdeu uma cúspide inteira. Nesse caso, a gente precisa fazer uma coroa. Aí é um bloco só que acaba recobrindo todo o dente. Isso depende de quanto o dente foi acometido. Então, numa situação clínica dessa, um paciente que foi lá na clínica, a gente tem o diferencial, isso eu digo em relação às clínicas convencionais, e a gente já foi uma clínica convencional, a gente tem o diferencial de fazer uma preparação do dente, né, o dente que tinha uma cavidade grande, a gente faz uma preparação abraçando as duas cúspides, né, e ao invés de fazer múltiplas consultas, que no passado eu cheguei a fazer muito, né, 3, 4 consultas para restaurar um dente desse, se fazia aquele molde, enviava para o laboratório, fazia algumas provas, tinha que voltar ao laboratório, né, então isso era um tratamento mais demorado. Hoje, o nosso diferencial é que a CDA Odontologia ela conta com uma estrutura com consultórios com scanner, né, são 3 consultórios, e ainda temos um laboratório de prótese digital integrado com a gente, o que facilita muito esse tipo de tratamento, e que no mesmo dia, ao invés de vir 3, 4 vezes no consultório, no mesmo dia, por a gente ter esse laboratório associado, um laboratório completamente digital, que tem uma área de desenho, uma área de impressão 3D, né, e de fresagem de cerâmica, além de fornos de cerâmica para fazer a maquiagem desse bloco de porcelana ou dessa coroa de porcelana para ficar na mesma cor que o dente, essa estrutura faz com que eu consiga dar a alta no paciente no mesmo dia. Em 2 horas, a sua restauração está pronta, o que seria em 4 semanas, né? Muitas vezes por ter várias consultas. Então, essa situação do paciente que chega na clínica, ele, em 2 horas, né, é feito, então, um escaneamento, né, primeiramente, para capturar essas informações do dente que foi preparado. Esse escaneamento, então, ele é enviado a um computador onde se desenha uma restauração definitiva de porcelana, tá, para ele. Essa restauração de porcelana, ela vai para uma fresadora que esculpe um bloco ou uma coroa ou uma faceta, qualquer tipo de restauração em porcelana, né, em um intervalo de tempo de 10 a 20 minutos. E essa restauração de porcelana vai a um forno para ficar da mesma cor, com dente, com brilho, textura, tudo tentando chegar a um resultado mais natural possível. Então, esse paciente que estava nessa situação, em 2 horas na clínica, ao invés de ter que voltar várias vezes, ele está nessa situação final. Então, é um prazer estar enviando esse tipo de material para vocês. Nosso prazer é restabelecer o seu sorriso. A gente está de braços abertos para você vir à nossa clínica, venha nos conhecer, que vai ser um grande prazer tratar do seu sorriso. Um grande abraço e até a próxima.